Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, Renato Baggio do Inglês que Cai na Prova, só que, na verdade, eu quero começar aqui fazendo uma recomendação para você, tá certo? Preciso que, deixa eu deixar anotado aqui para você não esquecer, olha só, ó, preciso que você visite este site aqui, ó, Inglês para concursos.com.br. Olha que presentaço para você, que é uma iniciativa minha e do A Prova Concursos para trazer para você esse presente. É outro presente, além do Inglês que Cai na Prova. A gente tem o quê? Um site que você terá aí todas as edições do Inglês que Cai na Prova hospedado dentro desse site, além de outras dicas, vídeos, enfim, informação para você sobre o inglês para concursos públicos e informações de editais, informações atualizadas, enfim, editais abertos, editais previstos. Você precisa ser um assinante dessa página, tá certo? Para você aí receber a notificação e ficar antenado com tudo que é de importante, porque afinal de contas, o que deu origem ao Inglês que Cai na Prova? Então, para quem está vendo esse programa pela primeira vez, da onde surgiu essa iniciativa? Do fato de que as bancas de concursos públicos no país se apaixonaram pela língua inglesa, sorte a minha, e aí o que acontece? E começaram a cobrar muito bruto, cara, muito bruto, sem piadinha, a parada tá muito tensa. As provas de concurso público de inglês não são só para falantes fluentes de inglês, tem que ter estudo, tem que ter a pegada, tem que entender como a banca cobra, e aí surgiu essa necessidade de eu dar esse presente para vocês e dizer como o inglês cai nas provas de concurso público, sem essa coisinha rasa, sem esse conhecimentozinho bobo, sem enganação. A parada aqui é conhecimento bruto, aprofundado no nível dos concursos públicos, porque a coisa ficou feia. A coisa ficou feia, mas não é impossível. E aí eu já gosto dessa história, por quê? Porque o inglês passou a ser o grande diferencial dos concursos públicos. Pode ver. Por quê? Porque vem para arrebentar na medida em que você vai bem numa etapa da prova que vem para arrebentar e os seus concorrentes não. Quantos concorrentes você não elimina ao ir bem numa prova de inglês? Porque a maior parte das pessoas não vê inglês há muito tempo. E quem tem um inglês fluente e não pratica, vai por mim, não resolve a prova. A pegada é outra, não basta ser fluente. Você tem que ter um inglês instrumental muito bruto, é treino mesmo. E é essa, né, para você resolver. E aí, esse é o objetivo do Inglês que Cai na Prova. E hoje uma questão da Fundação Carlos Chagas para você, sinistra. Vocabulário pesadíssimo do quê? Da área de economia, da área tributária. Olha o quanto esse programa vai agregar de vocabulário para você. Deixa ele anotado aí, um programa para você ver mais de uma vez. Olha só, então vamos lá para o nosso texto de hoje. Aliás, já está aí uma prova de 2014. Olha como a parada vem tensa há algum tempo já. Olha o nível deste texto, que aliás, você já vê aí que é da Secretaria da Fazenda, que era, na verdade, uma prova para um concurso de auditor da Receita Estadual, auditor fiscal da Receita Estadual, nível superior completo. É esse texto aqui, esse trecho do texto que eu trouxe para você. Cara, leia comigo, e ele já começa trazendo uma parada muito tensa, que é esse vocabulário aqui, ó. Income Tax Bracket. E você fala, bracket? Mas o que é bracket? Bom, brackets no inglês é uma palavra de ordem gramatical que significa parênteses, brackets. Tem nada a ver brackets num vocabulário de economia, num vocabulário tributário. Então vai ter outra tradução. Vem comigo, hora de você arregaçar, aprender inglês pra caramba nesse programa aqui, ó. Olha só. How to determine your income tax bracket. Bom, você tem que entender que income é o mesmo que salary. Mas é lógico que a fundação não vai colocar algo que seja fácil, né? Se ela pode dificultar, por que ela vai facilitar, né? E aí tem ali quem fez o texto, a data do texto que foi usado um ano depois, e a gente tem aqui o trechinho do texto que nos interessa, que na verdade são dois, ó. E a Fundação Carlos Chagas gosta de fazer isso. Ela gosta de tirar uma palavra do texto, ela tira e pergunta lá para você qual é a palavra que completa corretamente. Ela está usando ainda um nome gramatical da estrutura. Qual é o verbo modal que adequadamente preenche o espaço? Bom, verbos modais são verbos auxiliares que modificam a ideia de outros verbos ou de uma frase toda. Eles são altamente subjetivos, tá? Então aqui, a Fundação Carlos Chagas, ela já vem mostrando uma coisa que está sendo sinalizada por várias bancas, que é o quê?
os nomes gramaticais das estruturas em inglês estão voltando para as provas. As provas não têm mais só um caráter interpretativo, elas estão passando a ter um caráter linguístico técnico. Agora é uma soma de tudo. É como eu digo em cada programa, ficou difícil essa história do inglês, mas nós vamos dar conta, porque o objetivo do inglês que cai na prova é esse. Dá uma olhadinha aqui então, ó. Legal, né? Então a gente vai ter que escolher um daqueles. Agora vamos lá. Vamos usar um pouco da nossa malícia aqui, ó, na hora de falar de texto de economia, vocabulário tributário, vai falar de imposto. O imposto é opcional? É facultativo? Não, né? Não, então o que acontece? Tem que ser, assim, aqui é meio na manha, tá? Mas quando a gente fala de tributo, a gente fala de obrigação. A gente fala de obrigação e assim, de cara, mesmo sem ler o texto, mas usando um pouco desse jogo de cintura, que é uma coisa importante para as provas também, eu já posso deduzir o seguinte, olha, esse é o único verbo modal da lista aqui, que é o must, que é o verbo que significa ter que, no sentido de deve, de dever, de obrigação. Ele é o único que apresenta uma ideia de obrigação aqui. Pelo menos assim, livre de contexto, solto. Então, há uma chance boa de que seja a letra B. A gente está falando de imposto, a gente está falando de obrigação. Vamos para o texto, que aí pode ser que fique mais fácil, tá? Leia comigo a partir daqui, ó. In order to properly file your federal income tax return and pay any tax that you owe, it is necessary to understand your income tax bracket, your filing status, and which income tax rates apply to you. There are currently 6 marginal income tax brackets and 5 federal filing statuses. The amount of tax you owe will depend on your filing status and how much taxable income you earn. E aí, tá fácil esse vocabulário? Pelo amor de Deus, que pedreira, vamos lá. Aqui ele tá falando de faixa. Faixa. Tax é imposto, tributo. Então, o que é um income tax bracket? É a sua faixa de imposto de renda, tá? Income não é salário, não é o que entra para você, então é a sua renda. E tax é imposto. Então, a gente vai traduzir esse trecho todo como faixa de imposto de renda. Como determinar a sua faixa de imposto de renda? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, você tem faixas de imposto de renda, onde você, dependendo do quanto você ganha, você é tributado de maneira diferenciada. Que é uma coisa que as pessoas vêm tentando implementar aqui no Brasil. Assim como, por exemplo, para quem paga pensão de alimentos para filhos, por exemplo, tem uma faixa, tem uma categoria, na verdade não é uma faixa, é uma categoria que dependendo de onde você atua, por exemplo, eu tenho que pagar um salário mínimo para pensão de alimentos. Dependendo do setor onde você atua na economia, ou seja, a sua área de trabalho, você entra em faixas diferentes de salário mínimos a serem pagos em caráter de pensão de alimentos. É nesse sentido que ele fala da palavra bracket aqui. Olha que pedreira. Então o nosso título diz: como determinar o seu quê? A sua faixa de imposto de renda. Como que você determina isso? E aqui ele está falando desse vocabulário de imposto de renda. Ele fala, a fim de apresentar apropriadamente o seu quê? A sua declaração de imposto de renda federal. Por que eu traduzi return como declaração? Ué, porque é uma informação que você devolve, que você retorna para a Receita Federal, certo? Você tem lá os seus ganhos, tudo isso fica registrado e você retorna. Então aqui, olha como a Fundação Carlos Chagas vem batendo, mas não é com os dois lados da mão, não. Vem dando de direito, como é que a gente chama? Direto de direita e de esquerda. Ela vem batendo e exigindo de cara que você não faça a tradução ao pé da letra das palavras no texto. E no texto inteiro isso. Olha só. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para essa tradução, tá bom? Olha só como eu não estou traduzindo ao pé da letra. A fim de você... File. File pode ser arquivar alguma coisa, por isso que você tem essa linguagenzinha no teu computador. O que é file lá quando você clica? São os seus arquivos. Mas também é verbo, arquivar. Mas aqui é no sentido de apresentar. Então, a fim de você apresentar apropriadamente a sua declaração de imposto de renda federal e pagar quaisquer tributos que você deva ou é dever, é necessário entender a sua faixa de imposto de renda, né, de salário, o seu status, ou seja, a sua condição, a sua situação de declaração e quais taxas de imposto de renda se aplicam a você. Tá? Rates são taxas.
taxas de... Olha que esquisito isso, né? A palavra rate é taxa e a palavra tax, que parece taxa, é tributo, imposto, etc. Tá? Louco, né? Bom, continuando. Atualmente, cuidado com a palavra currently, 6 faixas de imposto de renda marginais e 5 status de apresentação, ou enfim, status de categorias, né? Categorias de apresentação federais. Então lá, na verdade, nos Estados Unidos eles têm essas categorias, né? Essas 5 faixas de onde a pessoa pode se encaixar no imposto de renda. Vou falar um pouquinho sobre isso num slide aqui para você, olha só, tá? Para você entender melhor o que são esses filing status, tá? Então vamos entender direito o que são filing status, porque ele aparece aqui, ó, tá? Ó, deixa eu grifar aqui para você. Tá, o que são esses filing status? São as 5 categorias em que uma pessoa pode entrar com relação a pagamento de imposto de renda. Então vamos pôr aqui para você entender bem, e aí você fala, caramba, eu ia ter que saber disso? Vamos pôr no plural como está no texto. Bom, a primeira delas é chamada de single individual, que é o quê? É quando a pessoa, ela é individual. É quando ela é solteira, single, e ela paga os impostos dela sozinha, não tem dependente, não tem nada. Ela entra nessa categoria, nessa filing status, tá? A gente tem uma segunda, que daí já é para uma pessoa casada, ó, married person, pessoa casada, mas que a gente diz assim, ó, filing jointly. Pô, o que quer dizer isso? Filing jointly. É uma pessoa que é casada com partilha de bens. Joint tem a ver com junção. Então ela vai apresentar a declaração junto com outra pessoa, né? Que vai incluir outros dependentes ou outra pessoa na declaração dela. Entra nessa categoria. Porque se não for assim, aí ela vai se chamar married person. Aí é fácil de lembrar porque o nome é parecido. Filing, que é a pessoa que declara separately. Ó. Ficou claro. Ela declara separadamente. Ó, aqui jointly vem de junção, juntamente com alguém, separadamente. Aí existe uma quarta categoria. A quarta categoria é a pessoa que faz tudo sozinho na casa, chamado de head of household. Quer dizer, o líder da casa, o líder doméstico, a cabeça da família, tá bom? E existe uma quinta categoria com um nome bem esquisitão, que é um qualifying, ou seja, qualificado, widow, que é ou widower, que é a pessoa que é viúva ou viúvo, por isso widow ou widower, né? Que é o viúvo ou a viúva que tenha filhos. Então, porque daí como é que a pessoa vai fazer? Ó, dependent children, com filhos dependentes. Então, às vezes, a pessoa perdeu o marido, perdeu a esposa, que era o provedor da família, e aí ela tem que arcar com tudo sozinho e entrar nessa categoria. Então, veja, são 5 categorias que o nosso texto da Fundação Carlos Chagas não fala, tá? Olha que pedreira, que envolve esse vocabulário aí da área tributária, vamos lá voltar para o texto, e que agora você entende o que é. Então você, para pagar os seus impostos, você precisa ver em qual dessas categorias você se encontra, tá? E aí ele termina o texto dizendo, a quantidade de impostos que você deve dependerá do seu o quê? Assim, da sua categoria, filing status, e quanto de renda tributável você ganha, you earn. Então olha que interessante o sistema deles. Além de depender em qual categoria você está, o que é muito justo, porque vai avaliar a tua condição de vida, também avalia o quanto você ganha. É um tributo que depende da sua quantidade de dinheiro que você ganha. Earn é ganhar, e taxable income é o salário tributável, é a renda, né? A gente está traduzindo income como renda ou salário. Ele termina o texto dizendo assim, ó, é um subtítulo, e aí ele diz assim, Marginal Income Tax Brackets, que são as faixas de imposto de renda marginais. Que faixas são essas? Agora ele vai explicar que faixas são essas, tá? Não confundir com o que eu acabei de mostrar aqui, que são os filing statuses, que são as categorias nas quais as pessoas entram. Bom, vamos lá. E ele quer que complete aqui com um daqueles verbos da nossa questão. Olha só. Bom, eu vou fazer o seguinte, como a gente já suspeita que seja esse cara, eu vou jogar o must ali, que é o verbo ter que, no sentido de deve, para ver se faz sentido. Afinal de contas, a gente está falando de tributo, a gente está falando de obrigação. Vamos comigo. Your marginal income tax bracket basically represents the highest tax rate that you... Opa!
that you... Imagina você me olhando aí. That you must pay on your income. Oh, ficou bom, hein? Ficou bom, ó. A sua faixa de imposto de renda marginal basicamente representa a taxa de imposto mais alta que você tem que pagar no seu salário. Ó, parece bem isso mesmo. Vamos continuar. There are currently 6 marginal income tax brackets for each federal filing statuses: 10, 15, 25, 28, 33 and 35%. The marginal tax bracket system is a gradual tax schedule, which essentially means that the more you earn, the more tax you pay. The amount of taxable income that you earn determines which tax brackets you fall into. It is important to realize that only the money you earn within a certain tax bracket is taxed at that rate. E aí você tem aqui, ó, uma palavra que é um falso cognato, que é a palavra realize, que na maior parte das vezes não é o verbo realizar. Ele termina o texto dizendo: há atualmente 6 faixas de imposto de renda marginais para cada categoria federal. 10, 15, 25, 28, 33 e 35%. Então, as pessoas podem entrar nessas faixas, né, para cada categoria. Então, lembra lá das categorias, ó? Para cada uma dessas categorias aqui, ó, para cada uma delas, que são 5, haverá para cada uma 6 faixas marginais de porcentagem de tributo, tá? Ele diz assim, ó, vamos continuar? O sistema de faixa tributária marginal é uma programação tributária gradual, na qual, que essencialmente significa que quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Olha que interessante isso, né? Me parece, num primeiro momento, bastante justo, embora eu acho também que a questão de ganhar mais ou menos num país sério é uma questão meritocrática, certo? É justo que quem trabalhe mais ganhe mais. Num país sério, me parece interessante a questão meritocrática também, né? Bom, vamos continuar avaliando o texto. Aí ele diz assim, ó, a quantidade de salários tributáveis, olha a palavra tax agora, que gerou a palavra taxable. Olha só, você percebendo a mudança da palavra, mas que ela continua vindo oriunda da palavra tax, que é tributo, imposto. Então, o que é taxable? Tributável. Então ele fala, a quantidade de renda tributável que você ganha determina qual faixa de imposto você cai. É importante perceber que somente o dinheiro que você ganha dentro de uma certa faixa tributária é taxado naquela faixa, né, naquela taxa, né? Então olha que interessante essa ponderação no final do texto. E aí nós vamos para a nossa questão. Realmente ficou muito bom colocar o must ali, né? Não faria sentido colocar pode, o might também é o pode no sentido de incerteza, could, poderia, e o may e o might tem a mesma tradução. Eu não posso ter respostas repetidas, certo? Então uma questãozinha que ela não é tão difícil pela questão gramatical envolvida, não. Quem faz o nosso curso, por exemplo, né, o curso comigo, mas destrói verbos modais. Você vai aprender tudo e mais um pouco sobre verbos modais. A parte difícil e pedreira aqui ficou por conta do vocabulário e do conhecimento exigido pela Fundação Carlos Chagas, nesse sentido, questão de tributária e de imposto de renda. Agora veja, eu não sei muito sobre isso, eu estou entrando nessa área, eu quero ser um auditor. Pois é, então fica a dica aqui da sua capacidade de abrir a sua mente para entender um sistema tributário diferente do nosso, que aliás é um dos mais complexos do mundo, certo? Então sempre é importante ter a mente aberta para aceitar a informação que está no texto. Isso também corrobora bastante para você entender o texto. Tá certo? Olha, suamos a camisa aqui, um programa grande, mas eu tenho certeza que se você revê-lo, essas coisas passarão a ser bem familiares para você, e aí fica aqui a dica, né? Inglês realmente é contato, tenha contato, seja tolerante consigo mesmo com o tempo que você vai levar para ir se familiarizando com um novo vocabulário, com novas estruturas, e busque sempre o conhecimento, tá certo? Tudo no seu tempo, mas tenha certeza, com o tempo, o inglês que cai na prova vai contribuir demais para você ter um grande diferencial nos concursos públicos que
passaram a ser a menina dos olhos como plano de carreira de muitas pessoas num país tão instável como o nosso, tá certo? E eu tô aqui para te ajudar, tô aceitando pedidos, indicações, tá certo? Para lhe ajudar, para dar esse presente para você. Eu sei o que cai na prova, eu entendo como as bancas cobram, eu trabalho com isso há muitos anos, quero compartilhar isso com você. Você vê que aqui não tem balela, não tem que ficar enrolandinho, contando historinha. Não, a gente vai, cara, é muito forte no texto para você realmente aproveitar o máximo desse momento, tá? E fica novamente o meu pedido aqui, acessa lá o inglesparaconcursos.com.br, é um presente meu e do Aprova Concursos para você, tá bom? E o inglês que cai na prova estará lá também. É uma outra maneira que você tem de ter um acompanhamento ainda mais completo para o seu concurso público, uma vez que lá também teremos editais, enfim, disponibilizaremos outras informações para você. Fico por aqui, um grande abraço, obrigado de coração por me acompanhar, por compartilhar, por curtir. Até o nosso próximo vídeo com mais questões brutas para você, que venham as bancas que nós estaremos preparados. Sangue no olho, tamo junto. Tchau, tchau.